O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio deveria ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Mais uma vez, os ensinos do Senhor. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração, vai cantar o salmista. Irmãos, é muito bonito nós ouvirmos uma primeira leitura, aonde nós percebemos que todo um povo reverencia a palavra de Deus. O povo se alegra porque a palavra de Deus, ela é proclamada. Por quê? Porque a palavra de Deus é vida. Porque a palavra de Deus nos cura, porque a palavra de Deus nos liberta, porque a palavra de Deus converte o nosso coração, a nossa alma e nos coloca na presença de Deus. E isso é uma riqueza para cada um de nós. E ouvir essa primeira leitura e essa reverência do povo de Deus nessa primeira leitura é uma alegria para cada um de nós, porque nós sabemos que o mês de outubro é o mês das missões, e é muito bonito, porque hoje também nós celebramos esses santos, esses mártires, que deram a vida por amor a Cristo, que não negaram a palavra de Deus, mas que foram fiel à palavra de Deus, foram fiel à Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito bonito, e isso nos inspira a cada dia também darmos passos concretos rumo à vontade de Deus.
Para ilustrar esse mês de outubro, o padre estava preparando esta homilia e também fazendo algumas pesquisas. Eu peguei um pequeno texto, do nosso querido professor Felipe Aquino, que daqui a pouco vai estar, logo após a missa, vai estar apresentando o seu programa, se eu não me engano, é a Escola da Fé, não é isso? Acho que é a Escola da Fé que ele apresenta logo após a Santa Missa. E eu peguei o texto do professor Felipe, um grande abraço para ele, acompanhou a missa que eu celebrava lá na Catedral de Lorena, todos os dias às 6h30 da manhã. Quando eu ia lá celebrar, estava lá o professor Felipe Aquino, sentado diante do Santíssimo, participando da missa. Eu achei muito interessante esse pequeno texto que está no site da Canção Nova, que ele vai dizer bem assim, para ilustrar esse mês de outubro, o mês das missões. O mês de outubro começa com a comemoração de Santa Teresinha do Menino Jesus, que nós celebramos há pouco tempo, se eu não me engano, segunda-feira, que é reconhecida pela Igreja como a padroeira das missões. A primeira atitude, ele vai falar aqui, a primeira atitude do missionário deve ser a mansidão, o anúncio da boa nova. Por isso que o padre falou, dessa reverência que a primeira leitura faz à palavra de Deus. O anúncio da boa nova é um anúncio de paz, que leva aos mais necessitados a misericórdia que vem do Senhor. Deus, que é Pai das misericórdias, enviou o seu próprio Filho para evangelizar os pobres, sarar os corações contritos, anunciar o ano da graça e levar a salvação a todos os povos. E ele continua: o mês das missões deve lembrar a cada um de nós que é missão de todo batizado ser evangelizador. Não é cristão de verdade quem não fala de Cristo e da Igreja. O batismo nos faz membros do corpo de Cristo, a Igreja, e assim participantes de sua missão de salvar o mundo, levando-o para Deus por meio da vivência dos ensinamentos de Jesus, ou seja, dos ensinamentos da palavra de Deus que nós ouvimos e lemos a cada dia. Muitos por aí dizem que católico não lê a palavra de Deus. Eu pergunto para vocês, isso é verdade? Não é verdade. Nós católicos nos aprofundamos na palavra de Deus, nós bebemos da palavra de Deus, e a nossa vida se enriquece com a palavra de Deus, porque a palavra é vida. Não tem como um cristão ser cristão se não tiver essa reverência e essa dedicação, este amor, este compromisso com a palavra de Deus. Porque se nós não tivermos este compromisso com a palavra de Deus, nós podemos ser qualquer coisa menos cristão. E uma vez que nós não somos cristãos, nós não somos missionários. Como o padre falou do início agora desta homilia, nós estamos no mês de outubro, o mês das missões, aonde nós somos chamados ao quê? A proclamar, a levar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo aos confins da terra. Meus irmãos, veja que no evangelho de hoje, Jesus, ele envia outros 72 discípulos em missão. Se a palavra de Deus que ele envia outros 72 discípulos em missão, é porque ele já havia enviado 72 discípulos em missão. Veja que ele, Jesus, as envia 2 a 2. 72 é um número simbólico que mostra que ele envia a todos. Ele envia a mim, ele envia a você em missão, para ser esse missionário, para ser esse propagador da boa nova do reino de Deus. E o reino de Deus, ele começa onde? Dentro de cada um de nós. Por isso que é muito importante nós, através da vivência da palavra de Deus, também fazermos uma experiência da graça do batismo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai nos introduzir
a palavra de Deus, vai nos enriquecer com a palavra de Deus, e nós seremos bons missionários, porque a palavra de Deus vai nos alimentar, a palavra de Deus vai nos impulsionar a viver em primeiro lugar em nossas vidas, e uma vez vivendo, nós seremos capazes de anunciar essa boa nova do reino de Deus. 2 a 2 significa que a missão não é individual, interessantíssimo isso, mas em conjunto, ou seja, em comunidade. Irmãos, o envio é feito depois que Jesus constatou que a colheita é grande, nós acabamos de ouvir, mas os trabalhadores são poucos. Mas tem como nós sermos missionários sozinhos? Não tem como. Veja que Jesus ele envia 2 a 2. Esse 2 a 2 para que um possa se fortalecer no outro, para que um possa encorajar o outro, para que o outro possa animar o outro a continuar na missão. Meu irmão, não tem como nós fazermos missão sem a igreja, porque Deus confiou à igreja esse proclamar a boa nova do reino de Deus. É a igreja, a mandato de nosso Senhor Jesus Cristo, que envia a cada um de nós em missão, e nós somos igreja católica, apostólica, romana, que propaga a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não tem como, repito, nós propagarmos a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo sem fazer essa experiência. A experiência, ela é fundamental, meus irmãos. A experiência com o amor de Deus é fundamental. Você sempre vai ouvir o Padre Giva falar nas homilias dele do amor, da bondade e da misericórdia de Deus, porque tudo se resume no amor e na misericórdia de Deus, porque tudo é fruto do amor e tudo é fruto da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é muito rico para cada um de nós. Isso é maravilhoso para cada um de nós, meus irmãos. Olha que interessante, depois de chamar os 72 discípulos, Jesus os prepara e os envia, ou seja, Jesus não deixa só. Meus irmãos, Jesus ele prepara cada um de nós por meio da igreja, por meio dos ensinamentos da igreja, por meio da sua própria palavra, que é a fonte maior da nossa fé cristã. Meus irmãos, Jesus ele não nos deixa só, ele nos prepara. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos ser católicos, apostólicos, romanos, cristãos, bem preparados para a missão. Porque se nós não estivermos bem preparados, talvez você pergunta: padre, mas como que eu posso me preparar bem? Em primeiro lugar, repito o que eu acabei de falar: experiência com Deus. Porque se você não tiver uma experiência pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo, como os discípulos tiveram, como os apóstolos tiveram, você não conseguirá ser missionário. Você não conseguirá dar uma resposta concreta àquilo que Deus confiou a cada um de nós, a cada um de vocês, por meio do seu batismo. Então nós precisamos fazer essa experiência pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo, porque uma vez fazendo essa experiência pessoal com nosso Senhor, muito interessante que eu me recordei agora, não estava aqui no meu script, no meu esquema, mas uma coisa muito interessante, quando o Padre Giva ele fez a sua experiência pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo, primeiro que eu não era batizado, na minha terra não tinha muito costume de levar as crianças, para ser batizada, ou, no sertão da Bahia, ou deixava juntar um monte de criança, para ir batizar tudo de uma vez só, para sair mais barato, para não ter muito gasto, até porque para batizar não gasta muito, E eu acho que passou despercebido, minha mãe não batizou, fui batizado com 18 anos, batismo nas águas, eu mesmo que busquei o meu batismo, e foi uma riqueza maravilhosa. E aí eu me recordei agora que quando eu fiz a minha primeira experiência com nosso Senhor Jesus Cristo, foi lá na cidade de Santo André, no ABC Paulista, aonde eu fui criado, sou baiano, mas fui criado no ABC Paulista, lá em Santo André, São Caetano do Sul.
E ali eu vivi toda a minha fé a partir da minha primeira experiência que eu fiz com nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu fiz a minha primeira experiência no encontro de jovens, eu tinha apenas 18 anos de idade, no encontro de jovens, numa escola, né, lá de Nossa Senhora da Paz, lá em Santo André, no ABC Paulista, num grupo de jovem chamado FEC. E ali naquela experiência que eu fiz, o primeiro desejo que veio ao meu coração foi da palavra de Deus e de participar de uma vida comunitária, a igreja. Olha que interessante, que para sermos missionários, não tem como nós estarmos sozinhos, e não tem como ser missionário sem a igreja, porque a igreja, ela é missionária por excelência. Somente na igreja nós somos capazes de ser missionários. Portanto, meus irmãos, o Senhor nos prepara, Ele envia a cada um de nós, Ele nos prepara realmente para essa grande missão de propagar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, claro, para ser missionário, nós teremos as dificuldades típicas de um missionário, e Jesus, Ele vai alertar. Veja que Ele as envia, o próprio evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus as envia como cordeiros no meio de lobos. Ou seja, Jesus as torna cientes dos desafios da missão que vão realizar. Meu irmão, nós somos missionários. E você acha que na missão, no campo de missão, nós vamos ter somente coisas boas, maravilhosas? Não. Nós teremos as nossas dificuldades, nós teremos as nossas tribulações. Só que, claro, é bom nós entendermos que missão não é somente, para os padres, para os consagrados, para pessoas que deixaram a sua casa, estão vivendo como missionário, seja lá na Amazônia, seja lá na África, seja lá onde for. Mas missão nós podemos fazer dentro das nossas casas, a partir das nossas famílias. Quantos missionários que estão aqui, que estão passando por diversas dificuldades e por diversas tribulações? Quantos combates você tem vivido, mãe, dentro da sua casa? Quantos combates você tem vivido, pai, dentro do seu lar, com os seus filhos, com as dificuldades, seja com enfermidade, seja com doença, seja por problema de desemprego, seja por o que for. Você está sendo um grande missionário. E veja que Jesus, quando nos envia, Ele nos envia no meio de lobos, aonde nós teremos dificuldades, aonde nós teremos tribulações, aonde nós teremos perseguições. Mas nós vamos desistir? Não, porque nós não estamos só. A graça de Deus habita dentro de cada um de nós. Ele nos envia, mas Ele não nos deixa sozinho. Ele nos envia, mas Ele está conosco. O Espírito Santo nos acompanha, o Espírito Santo nos impulsiona a viver essa graça de Deus. Meu irmão, minha irmã, diante das suas dificuldades, diante das suas tribulações, diante das suas enfermidades, não desista. Coragem, porque Deus caminha com você. Jesus, aquele que te enviou, Ele está com você, Ele está na tua vida, Ele age na tua vida, Ele não te abandona, Ele não te deixa, Ele não te deixa à mercê do inimigo, Ele não te deixa à mercê dos lobos, não. E aquele que te enviou, Ele é muito mais forte do que qualquer lobo que se apresenta diante de você e na tua vida. Meu irmão, o verdadeiro missionário, ele precisa trazer no seu coração a certeza que nada e nem ninguém pode me derrotar, porque eu sou pertença de Deus, eu pertenço ao Senhor Jesus. Ele caminha comigo, Ele me impulsiona a viver a sua verdade.
Ele me impulsiona a viver a verdade da tua palavra. Por isso o Padre está aqui te incentivando. Coragem, homem de Deus, coragem, mulher de Deus, naquilo que é a vontade de Deus para a tua vida. Olha que interessante, Jesus dá ainda recomendações aos enviados em missão: não levar muitas coisas. Sabe por quê? Porque quando nós estamos com muitas coisas na missão, nós corremos o risco de nos apegarmos a elas. Por isso que Jesus fala para os discípulos: não leveis muitas coisas. Olha que o Padre recorda agora para você uma passagem bíblica que vai falar bem assim: onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Não levei muitas coisas, porque Jesus quer que você seja um missionário livre e desapegado aos bens materiais. Ele sabe daquilo que você precisa, Ele sabe daquilo que é o necessário e Ele nos dá. Ele cuida de nós, Ele cuida daquilo que nós precisamos, Ele cuida daquilo que é necessário para a nossa vida. Mas não seja um cristão, um missionário mesquinha, apegado às coisas deste mundo, porque as coisas deste mundo passam. Onde está o meu coração, está o meu tesouro. Se o meu coração estiver em Deus, Ele é o meu tesouro. Agora, se eu estiver apegado às coisas deste mundo, o meu tesouro será as coisas deste mundo, e jamais eu vou conseguir fazer uma experiência com nosso Senhor Jesus Cristo. E não fazendo a experiência com nosso Senhor Jesus Cristo, eu não serei capaz de ser um verdadeiro missionário. Por isso Jesus fala: não leveis bolsas, nem sacola, nem sandálias. Irmãos, para sermos bons missionários, é preciso o desapego total. Jesus pede também que não percamos tempo pelo caminho. A messe é grande e poucos são os operários. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envieis operário. Se cada um de nós que estamos aqui assumirmos para cada um de nós essa missão que Cristo confiou a cada um de nós, meus irmãos, nós seremos capazes de evangelizar não somente a cidade de Aracaju, não somente o estado de Sergipe, não somente o nosso Brasil, mas o mundo. Porque foi com 12 que Jesus iniciou a sua missão, e esses 12 com Jesus, mudou o percurso da história da humanidade. Porque eles fizeram uma experiência do amor de Deus, e uma vez fazendo a experiência do amor de Deus, se entregou, se despojaram de tudo aquilo que eles estavam presos, e deram a vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Volto um pouco atrás desta homilia. Jesus, Ele nos prepara para a missão, e o preparar, repito, é nos curar, é nos libertar, é tirar de nós tudo aquilo que ainda nos prende a fazer e a viver a vontade de Deus. Vamos pedir isso ao Senhor? Nossa, estão muito. Vamos pedir isso ao Senhor. Vamos pedir essa graça para que Ele venha em nosso auxílio. Vamos pedir para que Ele possa nos curar. Vamos pedir para que Ele possa nos libertar, para que nós sejamos realmente aptos a estar na missão ao qual Ele confiou a cada um de nós. Vamos? Pois fique de pé, e com este cântico nós possamos permitir com que a obra de Deus aconteça em nós. E uma vez a obra de Deus acontecendo em nós, nós possamos fazer com que a obra de Deus aconteça no mundo, e que o mundo faça uma experiência da graça de Deus por meio da nossa evangelização. Cantemos. E em Jesus nós podemos sim viver a nossa missão, a nossa evangelização, não por nossas forças, não por nossos méritos, mas é a força de Deus que nos impulsiona,
quem nos encaminha. Por isso cantemos isso. Eu sei que você sabe. Cante com fé, cante com força. É naquele que me fortalece que eu posso cumprir, viver a minha missão. Posso, tudo posso. Isso, cante com certeza. Aquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. O que se levanta contra você? Quero, tudo quero, sem medo entregar meus projetos. Entregue a Ele sem medo e sem reserva. Permita com que Ele te guie. Deus desejou O caminho de Deus é maravilhoso. Ali está, vou perseguir. Isso, cante, igreja. Aquilo que Deus já Persiga a vontade de Deus para você. vou persistir. Persista. E mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar e realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Oh, 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 em meu lugar está a espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Segure aí. Erga os seus braços. Deus te concede e te dá nesta noite autoridade. Você que tem chorado, você que tem desistido, você que tem desanimado na tua fé, você que tem desanimado na sua caminhada, você que pensou em desistir por causa das suas tribulações, por causa das tuas enfermidades, você que tem desacreditado neste amor de Deus, você que tem desacreditado na obra de Deus na tua vida, Ele fala para você, meu irmão, Ele está com você. Peça agora a Ele para que Ele venha em teu auxílio, peça que Ele venha em teu socorro. Deposite agora no coração de Deus as tuas orações, os teus pedidos. Aonde você deseja que Ele te toque, aonde você deseja que Ele te cure, aonde você é uma ovelha de Deus amada do Senhor, e você tem andado por tantos caminhos, tem se machucado. Eis que o bom pastor nesta noite vem em teu auxílio, vem em teu socorro, e Ele agora coloca remédio nas tuas feridas. Ele cura o teu coração, Ele cura a tua alma, Ele liberta a tua alma de tudo aquilo que tem te impedido de ser um homem, de ser uma mulher de Deus, de ser um homem do Espírito Santo, cheio da grandeza de Deus, cheio do poder de Deus. Ele te quer sarado, Ele te quer sarada, homem e mulher de Deus. Permita que o próprio Senhor te cure agora. Eu te peço, Senhor, eu te peço a tua graça sobre o teu povo que aqui está. Eu te peço, Senhor Deus, a tua graça sobre todos aqueles que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação e que agora derrama as suas lágrimas. Pessoas, Senhor Deus, que perderam a sua fé, que perderam a sua esperança por causa das dificuldades, por causa das tribulações. Eu te peço, Senhor, agora cure este coração, liberte este coração, liberte essa alma, Senhor, de todas as amarras do mal, de todas as amarras do maligno, Senhor. Eu te peço, Jesus, manifesta o seu poder, manifesta a sua graça e levante o teu povo como verdadeiros missionários, cheio da tua graça, cheio do teu poder, cheio da tua unção, Senhor. Levanta a tua igreja, levante o teu povo, Senhor, porque nós trazemos em nosso coração
a certeza da tua presença em nossas vidas e em nossos corações. Cantemos mais uma vez, meu irmão, este cântico, e que ele seja libertador em nossas vidas pelo poder do Espírito Santo. E antes de nós cantarmos, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã que está aqui, você que está em casa, que nesta noite, pela força dessa palavra do Espírito Santo, daquilo que o Padre rezou e está declarando, Amém. o Senhor, Ele está recalculando a rota da nossa vida. Glórias a Deus. Como no GPS, quando a gente perde o caminho e se perde no caminho, o GPS recalcula a rota para a gente voltar para o caminho certo. O Senhor, Ele está recalculando a rota da nossa vida, da nossa caminhada, de muitos que aqui estão. Amém. E o Senhor também está construindo caminhos que foram destruídos Glória. por pessoas, por situações. O Senhor está reconstruindo, está reconduzindo a nós, a mim e a você, para que nós possamos voltar para o rumo certo, para o caminho certo, rumo ao céu, rumo a Deus. Amém. Posso, tudo posso. A gente Cante com declara: certeza. aquele que me fortalece, nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim. E aí está, vou perseguir. Isso, persista. Tudo aquilo que Deus já escolheu pra Tudo mim. que Ele escolheu para você. Vou persistir. E mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, eu vou me lembrar e realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Oh, 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 em meu lugar está, à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer em mesmo quando a visão se curva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Isso, cante com certeza. Vou persistir. E mesmo nas marcas daquela dor. Do que ficou, eu vou me lembrar. Realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Oh, 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 em meu lugar está, à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer em mesmo quando a visão se turva e o coração só chora. Mas na alma a certeza da vitória. Aplauda o Senhor, porque Ele te concedeu a vitória. A vitória é nossa, porque Ele derramou o sangue dele na cruz, por mim e por você. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor, que és o nosso Deus, que és o nosso Senhor, que és o nosso Salvador. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, realizar o sonho
Aplauda o Senhor. Mais forte. Se é para Jesus, Ele merece o melhor. Louvado seja nosso Senhor e Rei Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.